Graça e paz, boa noite. Hoje, quarta-feira, estamos aqui às 20 horas, reunidos para adorar o Senhor, juntos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Não sei se você está acompanhando aí a série Dons e Talentos, mas se você está assistindo depois, não importa o horário, o importante é que você esteja aprendendo, curtindo o vídeo, compartilhando, mandando para mais pessoas, para que essa família aqui cresça cada dia mais. E nós estamos falando sobre dons, talentos, explicando a diferença um do outro, para que você possa entender mais, aprender. Enfim, todo o ensino da palavra, toda a pregação é para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo sendo edificado, acredito que o Evangelho ele vai sendo anunciado de uma maneira melhor, de uma maneira sábia. A gente tem que ter muito cuidado, viu, gente? Eu já estou fazendo uma introdução aqui, porque nos dias de hoje, infelizmente, o Evangelho está sendo pregado de forma errada. Por quê? Porque as pessoas não têm buscado conhecimento, não têm lido a palavra, então qualquer coisa que escuta está certo. Qualquer coisa que escuta, fulano falou isso, eu acredito que é assim. Peraí. Você tem que examinar. Até o que eu estou te ensinando aqui, se não for com base bíblica, não serve para nada. Gente, a minha opinião, geralmente quando eu vou conversar com alguém sobre algo bíblico, a minha opinião ela tem que ser bíblica. Um dia desse eu estava até conversando com minha esposa, ela falou algo que ela achava, eu disse, mas isso está na Bíblia que você acha? Aí ela falou, não, isso é uma opinião minha. Eu disse, não, tudo bem, que é sua opinião. Mas biblicamente o que diz? E aí minha esposa teve que concordar comigo nessa situação, porque a esposa sempre está certa, né? A gente não pode errar. Uma brincadeira aqui com você, mas é verdade. Mas nesse dia eu disse a ela, a gente tem que analisar aquilo que está na Bíblia. A minha opinião, a sua é bacana, legal, alguns vão concordar, mas o que está na Bíblia sobre isso? E muita gente tem se perdido, por quê? Estão debaixo de ensinos religiosos, que muitas vezes ensinam coisas erradas, ensinam sobre o batismo com o Espírito Santo de uma forma errada, colocam coleiras em pessoas, prendem pessoas à religião. Gente, o amor de Deus, o Evangelho, a Bíblia, não é uma religião. A palavra de Deus não é uma religião. Servir a Cristo não é uma religião. Se o mundo tivesse entendido isso, teria muito mais pessoas servindo a Deus, porque não é uma religião. Infelizmente, existe um sistema, existem pessoas que fazem parte desse sistema, que prendem as ovelhas, que prendem os liderados de geração em geração. E se você observar, há mais de 2000 anos, Jesus ele veio não para fazer parte do sistema religioso. Jesus chegou a pregar no templo, pregou fora, pregou em casas, operou milagres em casas, pregou nas ruas, mas ele não fez parte de nenhum sistema religioso. Basta qualquer pessoa entender isso, que servir a Cristo é só ser um pouquinho inteligente. Se Jesus, que eu sirvo, não entrou em sistema religioso, por que eu vou entrar? Tem muita gente perecendo por falta de conhecimento. Então, eu estou trazendo aqui esse estudo para você, falando sobre dons, talentos, dons ministeriais. Ontem a gente falou sobre dons ministeriais. Se você não assistiu ontem, vá lá, assiste o vídeo de ontem, vá mandando aí para várias pessoas. Se não curtiu ainda, curta aqui embaixo. Essa semana eu estou fazendo vídeos mais curtos, porém eu estou sendo bem objetivo aqui, trazendo a palavra de Deus para você. E eu digo, meu irmão, eu tenho prazer em fazer isso aqui que eu estou fazendo. Pregar, quando eu estou tocando, cantando, eu tenho prazer. Eu não faço isso por obrigação, não faço isso para me aparecer, para me apresentar. Eu faço isso aqui para usar o meu dom para Deus e para servir você também. O dom da gente é para isso. Se Deus me deu um dom, eu tenho que usar para a glória dele. Se eu não estou no templo todo dia, eu posso usar aqui na internet, eu posso usar na rua, eu posso usar no grupo da minha família. Use o seu dom também. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema interessante, que é o dom de línguas. O que é o dom de línguas? O dom de línguas ele serve para quê?
O falar em línguas estranhas serve para quê? Será que eu só sou batizado com o Espírito Santo, eu só tenho o Espírito Santo se eu falar em línguas estranhas? Como tem instituições religiosas que ditam que para ser um obreiro, para fazer parte de alguma liderança, tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas, mas será que é isso, gente? Eu tenho uma certa ousadia nessa noite de vir aqui para a internet falar sobre esse assunto, mas será que o povo de Deus está aprendendo da maneira certa? Será que é chegar na igreja, todo mundo começar a falar em línguas e ficar por isso mesmo? Sem um intérprete? Será que se baseia nisso o dom de línguas? Então, vamos aqui hoje estudar a palavra de Deus. Já estou aqui com os textos abertos. Vou estar lendo para você. Primeiro eu vou ler para você o acontecimento, certo? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, certo, encheu a casa ali. Todos que estavam começaram a falar em outras línguas. Vamos ler um pouquinho para a gente entender o que aconteceu naquele dia. Porque tem pessoas que pegam esse acontecimento e dizem que quem é pentecostal é que vem desse dia para cá. Não, peraí, foi num dia de Pentecostes. Não quer dizer que quem estava ali, que ficou cheio do Espírito Santo, foi um pentecostal. Não é isso, era um dia de Pentecoste. Aí já teria que ter um estudo para aprender o que é o dia de Pentecoste. Mas vamos ler. Atos 2, 1, versículo 11. E se alguém está chegando depois, chegou depois, já está pegando o vídeo aqui no meio do caminho, volta. Veja do início. Ou se quiser esperar terminar, mas pega o início da pregação. Vem estudando comigo. Gente, essas lives aqui é para a gente estudar a palavra de Deus. Amém? Vai ter dia que eu vou estar louvando, adorando. Vai ter dia que eu vou estar aqui com pregações que não sejam estudos, sejam pregações mais direcionadas para um tema. Mas nessa semana, a nossa série é sobre dons e talentos e é um estudo. É bom a gente estudar a palavra de Deus. E eu confesso a você, quando eu estou estudando aqui junto com você, eu também estou aprendendo. Então vamos lá. Atos 2, do 1 ao 11, diz o seguinte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Gente, olha que interessante. Tinham pessoas ali naquele dia, naquela região, de várias nações, ou seja, que falavam outras línguas. E olha o que aconteceu. Quem estava ali foi tão cheio do Espírito Santo, recebeu línguas de fogo, cada um foi recebendo línguas, e esses estrangeiros que estavam no local ouviram eles falando no idioma deles. Então perceba que não foram línguas estranhas a ponto de ninguém entender nada. O Espírito Santo encheu aquela casa ali, que quem estava de fora, quem era de outro país, entendeu aquela linguagem. Você consegue entender esse fato aqui que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2? Essa linguagem aqui que todos receberam, cada um foi recebendo uma língua, foi para edificar, foi para que o evangelho fosse pregado ali e outras pessoas, os estrangeiros, ouviram. Vamos continuar lendo? Estavam, pois, atônitos e se admiravam
dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamistas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, aleluia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha o versículo 11. Ó. O versículo 11 fala sobre o quê? Que essa língua foi para que todos ali entendessem. Ou seja, foi uma forma de evangelizar. Deu para entender? Cada um ouviu falar na sua própria língua. O verso 6 fala sobre isso, o 8 confirma. Eles perguntando como estamos ouvindo na nossa própria língua materna. Então, gente, o fato que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, ok? Que todos ficaram cheios do Espírito Santo, receberam ali línguas de fogo. A gente acabou de ler, os estrangeiros entenderam. Então isso aqui foi para que eles fossem evangelizados. E eu já ouvi, já li testemunhos de pessoas que chegaram em outros países, missionários, sem saber falar a língua, oraram e receberam o dom de línguas e começaram a conversar com outra pessoa, como se estivesse falando em português e a pessoa entendendo em árabe, entendendo no mandarim, por exemplo. Quem faz isso? É só o Espírito Santo. Como é que eu, Daniel, nunca estudei inglês, por exemplo? No meu caso, eu já estudei um pouco de inglês, sei um pouquinho do básico. Não é nem o básico, é um pouquinho do básico. Mas digamos que eu estou em outra nação agora e o Espírito Santo me dá o dom de línguas, não para eu falar em línguas que a pessoa não entenda, mas falar em uma língua que ela acabe entendendo o Evangelho. Isso acontece muito hoje em dia. É um dom. É um dom, gente. Então, assim, não confunda o dia de Pentecostes, esse acontecimento, com falar em línguas estranhas. Porque daqui a pouco eu vou ler sobre essas línguas estranhas, para que serve. Tá, gente? Então, como é que no lugar havia mais de 16 nações diferentes e todos entenderam? Deus sabe trabalhar, porque os apóstolos não iam ter tempo para sair aprendendo idiomas, daqui que aprendesse para pregar, para mais de 16 nações, para aquela multidão. Então houve uma necessidade naquele dia de pregar o Evangelho, por isso Deus deu esse dom. Os discípulos, eles não falavam palavras ou sílabas sem sentidos, eles falaram e as pessoas compreenderam. É interessante essa passagem, se você não sabia, já aprendeu agora. Já aprendeu agora sobre Atos 2. Tem até uma canção, né, de Gabriela Rocha que fala sobre isso. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. O nome da canção é até Atos 2. É baseado justamente nesse dia que o Espírito Santo encheu a casa. Tá, gente? Ou seja, essas línguas aqui teve um propósito, evangelizar os estrangeiros. Ok? A língua, o dom de línguas é para edificação do crente. Certo? Para edificação do crente. Ou seja, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Daqui a pouco a gente já vai ler em 1 Coríntios, Paulo falando sobre isso, sobre outras línguas. Então vamos lá, Atos 2 fala sobre isso, sobre o Espírito Santo enchendo a casa ali, línguas de fogo, e todos os estrangeiros entenderam. É como se eu estivesse aqui e começasse a falar, os outros falando, e todos eles entendendo o Evangelho, a necessidade de aprender sobre o Evangelho. Ok? Então, ó, Atos 2, 22 ao 36, fala sobre a mensagem de Pedro, que centralizava o quê? Jesus.
A mensagem do evangelho, o centro é quem, gente? Jesus. Ok? Então Pedro pregou, e Atos 2,41 fala sobre isso, que houve muitos resultados ali, batizaram-se 3.000 pessoas. Ou seja, entenderam o evangelho, foram batizadas, entenderam de verdade o evangelho. Então, gente, não adianta eu chegar aqui, principalmente para quem não é cristão, começar a falar em línguas, a pessoa vai entender alguma coisa? Ou se eu estiver na igreja, pegar meu microfone e começar a falar em línguas, atrás de línguas, se não houver uma interpretação, só começar a falar, alguém vai entender o que eu estou dizendo? Então, qual é a necessidade de eu pegar o microfone e começar a sair falando em línguas? A gente tem que entender, gente. A gente tem que ter consciência do falar em línguas, para que serve, o que aconteceu em Atos 2, como eu acabei de falar para você, tá? Então vamos para 1 Coríntios agora, pega a sua Bíblia aí, venha comigo para 1 Coríntios 14, a partir do versículo 6, tá? Diz assim: agora, porém, irmãos, isso é Paulo falando aos romanos, ou aos coríntios, perdão. Se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseste palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Deu para você entender isso? Paulo estava dizendo, gente, o que é que adianta eu chegar aqui, começar a falar em outras línguas e vocês não entenderem? Parece que Paulo, por isso que a Bíblia é atemporal, a Bíblia não é atrasada, é totalmente atual. Pode ter 5, 10 mil anos, 20 mil anos, que eu creio em nome de Jesus que ele vai voltar logo. Mas se a Bíblia tivesse 20 mil anos, ela não estaria atrasada. Porque hoje tem lugar que a gente vê isso. Jamais aqui nos vídeos eu vou estar falando mal de outras igrejas. Mas eu posso denunciar sim o que estão fazendo de errado com o evangelho. Tem lugares que pessoas pegam no microfone e só falam em língua. Sim, o evangelho quer dizer que um homem é cheio do Espírito Santo quando ele está falando em línguas? É isso? Gente, cheio do Espírito Santo é quem busca ele, quem vive lendo a palavra, quem ora intensamente, quem vive a palavra de Deus, tá? Então vamos ler aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz assim, ó: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Ou seja, quem está falando em línguas, essas línguas aqui são, vamos colocar aqui o nome, línguas estranhas, não está falando aos homens, está falando a Deus. Ninguém entende. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, está com um grupo, busque profetizar, busque esse dom. Porque se você está num grupo só falando em línguas, as pessoas ali não vão entender. Mas se você profetizou, você está edificando, encorajando. Está na Bíblia, gente. Quem fala em língua, é isso aqui que eu quero chegar. Ó. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Olha o versículo 5, parece que Paulo está entrando hoje aqui em 2023 e dizendo: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetize. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Ou seja, gente,
já tem o dom da interpretação de línguas também. Nem todo mundo tem esse dom. Mas quem tem, deixa interpretar, transmitir aquilo que o Espírito está falando através de línguas. Mas o que é que eu quero dizer? Quando você for orar, se você deseja orar em línguas, peça a Deus: Senhor, me dá o dom de línguas, deixa que eu falar em línguas, mas é para a sua edificação. Eu, Daniel, quando eu estou orando em línguas, não é para a igreja, para as pessoas perto de mim ver que, eu tenho o Espírito Santo. Não, gente. Não só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Isso aqui que eu vou dizer agora é forte. Não só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas, não, gente. Tem muitas ocasiões na Bíblia que pessoas receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e não fala na Bíblia que elas estavam falando em línguas. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Mas se você fala em línguas, é para sua edificação. Então tá no ambiente, você tá ali, às vezes você tá orando baixinho, você tá aqui baixinho, você tá na sua casa, eu tô na minha, eu tô com um grupo aqui, mas se eu começar a falar bem alto, isso vai edificar o quê? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma viagem, começar a falar em línguas, os passageiros que estão perto de mim vão entender alguma coisa? Não. Então é para minha edificação, vão achar que eu estou louco. Tá, gente? Então entenda isso. O que é que fala mais sobre o dom de línguas? O que é que fala mais? 1 Coríntios 14, vamos lá para o versículo 27. Se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Ou seja, está uma turma ali falando em línguas, ou quem está falando vai ter o dom ali, vai interpretar, ou outra pessoa. No máximo 2 ou 3. Não é chegar no ambiente, todo mundo falando, e xalabaracã, todo mundo ali junto, ninguém entende nada. Peraí, gente. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que examinar as Escrituras. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Entendeu, gente? Se não teve intérprete ali, pronto, aí fica só você e Deus. Quando a gente está orando em línguas, a gente está edificando o Espírito. São coisas que a gente nem entende. Mas Deus, Ele está entendendo. O Espírito está entendendo. Agora, se for num grupo, que seja 2 ou 3 no máximo falando juntos. E mesmo assim que haja intérprete. Tá? Versículo 27 fala sobre isso, 28. Atos 2, do 9 ao 12. Aquelas línguas ali que foram repartidas, línguas de fogo. Os estrangeiros ouviram. 1 Coríntios 14, do 5 ao 26, fala sobre o quê? Para edificar a igreja. E 1 Coríntios 13, do 1 ao 9, vamos ler, gente? Vamos ler o que diz 1 Coríntios. Eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, tá? Não pense que tudo está decorado não, na minha mente, não. Eu bem queria ter esse monte de versículo decorado, mas a Bíblia está bem aqui na minha frente. Então vamos lá. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Aqui Paulo fala muito sobre amor. Tá? Aí tem gente que acha o seguinte: eu posso falar em línguas, as línguas dos anjos, mas não ama o próximo, não ama quem está em casa, não cuida dos mais próximos ou dos distantes também, talvez, e acha que está cheio do Espírito Santo. Não, gente. Paulo é bem claro: se não tiver amor, não adianta eu falar a língua dos homens, língua dos anjos, não adianta nada, tem que ter amor, certo? Então vamos lá. Quando você vê uma obra cheia de confusão, Deus não é assim. Deus é de ordem, Deus é de paz. Tá, gente? Então, às vezes, tem gente que está achando que é muito barulho, que é todo mundo falando em línguas, que isso é a obra de Deus. Não, gente. Tá? Por exemplo, eu vou encerrar aqui. Amanhã a gente vai ter mais conteúdo, tá?
Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter muito mais conteúdo para você aprender. Mas vamos lá. Tem alguns casos na Bíblia, tá? Em que as pessoas receberam o Espírito Santo, contudo, não mostra que falaram em línguas. Por exemplo, Atos 8:17 fala sobre o quê? Os samaritanos. Lucas 1:35, a Virgem Maria. Todo mundo conhece a história. Estevão em Atos 6. Saul, o primeiro rei de Israel, tinha o Espírito de Deus ali com ele. Por aí vai, tem tantos casos. Jesus, em Lucas 3:22. Você viu alguma passagem já que fala sobre Jesus estar falando em línguas? Você já viu alguma passagem sobre isso? A gente nunca leu. Eu não vou dizer a você que Jesus nunca falou em línguas, tá? Mas ele sim, ele tinha o Espírito Santo. E se ele falou, que eu, Daniel, não posso aqui afirmar que ele falou ou não, mas se ele falou, foi um momento dele com Deus, quando ele estava no monte, quando ele estava ali orando. Entendeu, gente? Então tem que ter muito cuidado para entender o que é o dom de línguas, dizer que alguém só tem o Espírito Santo, só é batizado com o Espírito Santo porque fala em línguas. Entendeu, gente? A gente não pode querer jamais controlar o Espírito Santo, dizer o que ele faz, o que ele deixa de fazer, de acordo com aquilo que a gente sabe, o que a gente aprendeu de homens. A gente tem que falar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Certo? Na Bíblia. 1 Coríntios 13:1, que a gente acabou de ler aqui, a gente leu um pouquinho atrás, Paulo falando ali, né, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, ele está dizendo que o que mais é importante do que a língua dos homens e dos anjos é o quê? É ter amor. Certo? Você pode observar também que os anjos na Bíblia se comunicaram com os homens. Eles falaram o idioma dos homens também. Já imaginou se o anjo chegasse aqui para falar com o homem em outra língua? Não. Ele usou o idioma do homem para que o homem entendesse. Os anjos falaram com Ló. Os anjos falaram com os pastores em Lucas 2 para anunciar que Jesus nasceu. Falaram a língua de Maria, o anjo falou com Maria. O outro anjo no sepulcro falou com Maria Madalena. Entendeu, gente? Até os anjos, quando foram se comunicar com Abraão, foram se comunicar com pessoas, usaram a língua das pessoas. Então, por que eu vou me comunicar com alguém usando uma língua estranha para a pessoa não entender? Não. Quando eu for orar, que seja para minha edificação. Vou orar aqui em línguas, falando com o Senhor. Se bem que eu não vou entender, mas eu estou ali guerreando para minha própria edificação, edificando o espírito. Tá? Mas se for no coletivo, que haja interpretação. Não é só eu chegar, começar a falar. Já teve caso de eu estar tocando, cantando, falar em línguas e depois Deus mesmo me dá a palavra ali para eu liberar para a igreja. Eu fui e transmiti para a igreja. Mas que seja com muita prudência. Tá, gente? Que seja com prudência. No nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado nessa noite. Se você tiver dúvidas, pode perguntar a mim. Aqui são resumos. Você pode ler a Bíblia com calma. Peça ao Espírito Santo para interpretar a palavra. E a partir de hoje, quando for orar em línguas, ore você e Deus. E se você ainda não recebeu esse dom de línguas, não quer dizer que você é menos crente. Ou que você não tem o Espírito Santo. Não, se você deseja, peça a Deus. Deus me dá o dom de línguas. Mas lembre-se que o que aconteceu em Atos 2, que todos ficaram cheios do Espírito Santo ali, receberam línguas, foi para que os estrangeiros entendessem essas línguas. E foram evangelizados. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã às 20 horas. E manda esse vídeo para muita gente deixar de ter dúvidas sobre o dom de línguas. Até amanhã. Amanhã, quinta-feira, a gente vai estar junto. Em nome de Jesus, às 20 horas. Deus abençoe.